E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. A gente vai conversar sobre este livrinho aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson. Vou deixar ele aqui no cantinho pra vocês ficarem de olho. Vamos ver se ele não cai, né? Torcendo por isso, galera. Torçam aí também para que ele não caia. Bom, vamos lá para algumas informações sobre o livro. Primeiro, ele é do autor Stieg Larsson. Ele é um livro sueco, né? Ele tem 528 páginas. Essa minha edição foi publicada aqui no Brasil em 2015. Ele faz parte do gênero suspense, mistério, romance policial. Ele veio pela editora Companhia das Letras e ele faz parte da série Millennium. Ele é o primeiro livro da série Millennium. E eu classifiquei ele com 5 estrelas. Bom, gente, isso daqui é uma releitura. O meu primeiro encontro com o livro Os Homens que Não Amavam as Mulheres foi há bem mais de 10 anos atrás. Deve ter pelo menos uns 15 anos que eu li pela primeira vez esse livro. E eu tinha as edições antigas que eu acabei me desfazendo. Para comprar esse, eu comprei o box, né, da trilogia que foi escrita e publicada pelo Larsson. E depois lançaram acho que 2 ou 3 livros. Aqui eu tenho mais 2, o 4 e o 5. E eu acho que tem mais um, eu não tenho certeza. Eu tenho que pesquisar sobre isso depois. Mas a trilogia principal eu já finalizei há anos atrás, porque esse livro aqui, gente, ele é alucinante. E agora eu resolvi, né, eu propus aos meus amigos que nós lêssemos juntos no nosso clube de leitura. E a gente fez isso agora em janeiro. E foi uma experiência maravilhosa, gente. Eu indico para todo mundo procurar um clube de leitura e fazer parte. Ou que pelo menos você possa ter amigos com quem você converse sobre livros, né? Que você possa ali conversar em tempo real sobre suas leituras, né? Quem sabe aqui, conforme as coisas forem evoluindo, a gente também não faça isso e a gente faça uma live para conversar sobre as nossas leituras. Talvez, né? Vamos lá, vamos pensar nessa ideia e vamos desenvolver esse negócio aí mais pra frente. Bom, qual é a desse livro? Vamos fazer um resumo aqui pra gente explicar qual é a desse livro aqui. Tudo começa com a história do Mikael e da Lisbeth. Lisbeth, porque eu sou brasileira, e Mikael, porque eu sou brasileira também. Não sei como é que vocês não torceram por mim, por isso o livro caiu. É óbvio que não, né, galera? Porque ele é pesado e ele não quis ficar. Mas vamos prender ele aqui agora. Oh, mas nada cai. Vá, amado. Encaixa aí. Bom, agora ele não vai cair. O truque, gente, é prender a orelha do livro entre os outros livros. Aí ele não corre mais o risco de cair porque ele tá presinho aqui, né? Esse é o meu truque. Então, tá aí pra vocês verem. Bom, voltando aqui, qual é a da história? A gente vai ver aqui a história do Mikael e da Lisbeth. Eles vão se conhecer mais da metade do livro pra frente, tá? Vou explicar eles separados e depois eu vou explicar o que os une. O Mikael, ele é um jornalista especializado em coberturas econômicas, né? Ele é voltado para a área da economia. Então ele fala muito sobre a economia na Suécia e principalmente denunciando os mau caráteres que tem por aí. Ele tem uma revista que é chamada de Millennium, que dá o título à série. E essa revista ela é uma revista investigativa, né? Voltada justamente para isso, para falar sobre o que tem acontecido, denunciar esses grandes chefões aí da economia nacional e mundial. E ele fala o que tem acontecido ali no país e, enfim, ele é um investigador barra jornalista barra investigador. E a paixão da vida dele é essa, né? Ele tá ali falando sobre, pesquisando, indo atrás de fonte e expondo, né, fazendo grandes matérias jornalísticas, né, ele já é bem conhecido na área, ele tem bastante tempo de carreira. Aí o que vai acontecer? Ele vai se envolver num caso, logo no início do livro, a gente vai ver que ele está sendo condenado numa situação de injúria, né, de difamação. E ele vai, inclusive, para a cadeia por causa disso, né, ele não optou por defesa nem nada, não.
Ele simplesmente aceitou o que iria acontecer com ele, porque ele entendeu que ele estava errado nessa situação, né? Então ele simplesmente aceitou aquilo dali. E o caso é o caso do Wernerstrom, um grande magnata que ele acusa, o Michael, ele acusou dentro da revista, numa matéria jornalística, falando que ele tinha fraudado. Enfim, é uma situação um pouco complicada, né? E vocês, quando forem ler, vocês vão entender melhor. Mas que ele tinha feito uma fraude e o cara, ele era um especulador, ele não tinha tudo aquilo. Enfim, era um grande ladrão, por assim dizer, né? E ele não merecia o status que ele tinha. Então ele fez essa denúncia, mas não vingou. Os advogados lá do rival dele acabaram provando que ele estava completamente errado e ele simplesmente aceitou e vida que segue, né? Aí nesse meio tempo, obviamente, a carreira dele ficou abaladíssima. Ele precisa tomar decisões e uma dessas decisões é se desligar da Millennium. Como um dos donos, né, e como o editor-chefe, né, o cara que comanda tudo, né, o principal jornalista, ele sabia que a imagem dele estava muito atrelada da revista. Então, para que a revista sobrevivesse, ele achou por bem se afastar, né? Então é isso que ele faz. E no momento que ele resolve se afastar, ele acaba recebendo uma proposta, que é da família Wenger, né? Do chefe da família Wenger. Não sei muito bem como é que se pronuncia, gente. Então eu não pedi ao Gemini que me falasse como é que se pronunciava aquele nome, né? Então me tolerem, amor, por favor. E aí o que vai acontecer, gente? Ele vai receber uma proposta desse Wenger, chefe, né, da família Wenger, para que ele fosse até lá onde ele estava e ele fizesse uma biografia da família. Ele iria contar sobre toda a história da família e aí ele iria escrever como um bom jornalista. Ele seria o biógrafo da família Wenger. Mas na verdade ele diz assim, ó, isso é o que você vai dizer e realmente você vai produzir isso. Mas a real que eu quero é que você investigue o desaparecimento da minha sobrinha. A sobrinha dele, a Harriet, ela desapareceu quando ela tinha ali seus 16 anos e durante um acidente que teve na ilha onde que eles moram, que é no interior lá do país, um negócio bem afastado, né? E aí ele tem certeza que foi alguém da família que matou a Harriet, né? Então ele quer porque quer que o Michael, como um bom investigador que é, e principalmente por ser um homem que estava afastado daquilo tudo, ele poderia vir com um novo olhar e tentar descobrir o que aconteceu de fato com Harriet, né? Porque até então ela estava dada como desaparecida e não morta, né? Porque o corpo nunca foi encontrado. E aí, mas ele tem certeza que ela faleceu, enfim. Então, aí ele vai começar a fazer isso, ó. Você vai investigar, o principal é que você investigue e tente descobrir algo sobre Harriet, mas também que você faça a biografia da família. O Michael, ele tem certeza que não vai dar em nada aquilo dali, né? Que ele só vai, e o contrato dele é por 1 ano, né? E vai ganhar uma bolada, porque a família Wenger também é uma dessas famílias de conglomerados, né? Industriais, é uma galera assim muito poderosa. Apesar do grupo Wenger estar entrando em crise financeira, ainda assim eles são um grupo muito poderoso, né? E o Michael está atrelado a eles, ele iria ganhar uma grana, né? Então ele topa, pensando principalmente assim, vou passar 1 ano de férias lá no interior do país e vida que segue. No final de tudo eu vou escrever a biografia e no final de tudo eu vou simplesmente ganhar um dinheiro, porque eu sei que esse negócio de Harriet não vai dar em nada. Bom, dito e feito, ele vai pra lá e ele começa a pesquisar sobre a família, que é muito interessante, gente. Conforme ele vai cavucando, ele vai achando assim, ele vai lá desde os primórdios, de quando eles chegaram ali à Suécia, de quando eles começaram a frutificar assim, em questão financeira, como o grupo foi crescendo. Isso é bem interessante, né? Até chegando aos tempos atuais e, obviamente, um capítulo todo dedicado a Harriet, né? E nesse meio tempo ele vai descobrindo várias coisas, né, relacionadas à família, que eles tiveram um passado com um grupo nazista, que eles são muito preconceituosos, que a galera ali é complicada, nem todo mundo é flor que se cheire.
Principalmente que a família é muito grande mesmo, tem muitos vendors espalhados aí pela Suécia e todo mundo muito bem de vida, né, por assim dizer, e todo mundo tem direito a uma parcela, né, na empresa, do conglomerado, né. Então, assim, é muita coisa, né? E ele vai descobrindo aquilo dali, ele vai traçando a árvore genealógica daquela família e vai, nesse meio tempo, começando a conhecer cada um deles um pouco mais de perto, né? Aqueles que moram na ilha, principalmente, né? E todos são suspeitos. E aí ele também embarca nessa história do desaparecimento da Harriet. E ele vai começar a pesquisar, se aprofundar e tentar descobrir alguma novidade. E adivinha, ele descobre qual? Aí tem que ler o livro para você descobrir, né? E onde que Lisbeth entra nessa história toda? A Lisbeth, ela é uma investigadora, ela trabalha para uma empresa de investigação, ela é muito inteligente. O Mikael, ele faz um diagnóstico lá da mente dele, né, que ela poderia ter a síndrome de Asperger, mas assim, ele não tem autoridade para diagnosticar ninguém, né? Mas o autor, ele meio que lança pra gente que ela poderia ter essa síndrome. A Lisbeth, ela também é bem peculiar, né? Ela tem uns traços, assim, na personalidade dela que é bem peculiar. Primeiro, ela... Juridicamente, ela é uma tutelada do Estado, né? Ela tem um tutor. Apesar de ser maior de idade, ela nem aparência de maior de idade ela tem, mas apesar de ser maior de idade, ela não tem autoridade sobre a própria vida por N motivos, né? O Estado retirou essa autoridade que ela teria sobre si mesma e passou para uma outra pessoa. Com o primeiro tutor, é tudo ok. Quando esse primeiro tutor, ele passa dessa para uma melhor, ela é enviada para uma outra pessoa e aí esse outro tutor é um cara, assim, terrível, né? E isso levanta no livro uma discussão a respeito dessa questão dos tutelados ali, né? Porque é uma questão de confiança. Você entrega a vida de uma outra pessoa que é financeiramente ativa, que tem uma vida ativa, né? Mas ela não tem poder sobre si mesma. Ela não pode tirar dinheiro, ela não pode tomar decisões por conta própria. Ela precisa que alguém vá lá e assim embaixo daquilo tudo. É complicado, galera, é muito delicado. E a gente não entende a princípio por que, né, que ela foi parar nisso. A gente sabe que ela viveu algumas questões na vida dela, mas depois, quando a vida dela é explicada, a gente vai entendendo os motivos de ela ter acabado ganhando, por fim, um tutor, né. No início ela deu muita sorte, porque a pessoa que tutelava ela era uma pessoa muito boa. Depois não. E aí ela tem o jeitinho dela de lidar com as situações que é bem peculiar também, por assim dizer, né? E a Lisbeth, ela é uma pessoa muito inteligente, mas ela tem uma aparência, assim, totalmente fora do comum. Ela é muito magra, ela tem um físico praticamente infantil e uma aparência, né, de ser tão magra assim também lembra algo um pouco mais infantil, né? Então é complicado. E como eu disse, ela é muito inteligente e ela passa a trabalhar com esse cara, o Dragon, que é o dono da empresa de investigação, e ela se torna assim, num cargo comum, que foi a princípio que ele colocou ela para fazer, ela não flui, ela não tem bom relacionamento com as pessoas, ela não sabe interagir muito bem com as pessoas, ela não gosta muito de gente, né? Ela faz isso porque ela é obrigada, né, a interagir com as pessoas, mas ela não tem prazer nenhum nisso. E a princípio ela se dá muito mal. Até a primeira vez em que ela acaba fazendo uma investigação ali, fala algumas coisas com ele, e ele percebe o diamante que ele tem em mãos, né? Mas era uma pedra bruta ainda. E ele transforma ali a vida da Lisbeth, colocando ela para fazer as investigações, num outro rolê, né? E ela se torna a melhor investigadora que ele tinha, né? Ela consegue descobrir tudo e mais um pouco. E a Liz, ela já conhecia o Mikael, porque ela fez uma investigação a respeito da vida dele. E então ela descobre diversas coisas a respeito dele. Então ela é uma pessoa que, quando ela vai conhecer o Mikael pessoalmente,
eles passam a trabalhar juntos, porque conforme as investigações do Mikael, elas evoluem, ele precisa de alguém que o ajude. Então, ela é a primeira pessoa que indicam para ele. E é muito legal porque eles acabam se tornando uma dupla dinâmica. Eles são muito inteligentes e juntos a coisa, sabe, explode, né? Flui que é uma beleza. E quando eles juntam ali na parte do livro, as coisas elas vão ganhando um tom ainda mais emocionante, porque as coisas começam a correr, as revelações começam a vir, eles começam a descobrir as coisas com muito mais clareza, a ligarem os pontos, e isso vai ficando cada vez mais emocionante, a gente vai ficando cada vez mais alucinado com a história. E eles dois, eles são perfeitos, perfeitos juntos, né? Mas obviamente isso daqui é um livro, é uma investigação e é um livro com uma temática voltada exatamente para o que acontece com as mulheres, né? O nome do livro está dizendo, né? Os homens que não amavam as mulheres. Então aqui a gente vai ter muito caso de violência contra a mulher. Então, para quem tem gatilhos a respeito deste assunto, é um livro que talvez você deva passar bem distante, porque aqui a coisa é bem pesada mesmo. Conforme eles vão descobrindo as coisas ficam bem pesadas. Eu não vou entrar em detalhes para evitar spoiler por aqui, mas é de engolir assim com a seco mesmo, que é bem delicado. Mas é um livro que vale muito a pena, gente. A inteligência do autor, a forma como ele vai ligando os pontos, vai dando prazer de ler o livro por causa da inteligência de tudo que vai acontecendo, né? E a gente vai ligando as coisas, a gente vai descobrindo as coisas, todo o mistério. É muito bom, gente, sério. Pra quem gosta de suspense, pra quem gosta de romance policial, de mistério, esse livro é o seu livro. Você precisa ler. Se você ainda não leu, leia, porque vale muito a pena. Eu gostei muito desse reencontro aí há praticamente 15 anos, né, de que eu li a primeira vez esse livro. E eu gostei muito desse reencontro com essa história. Eu gostei muito de ter tido essa oportunidade de rever Lisbeth e Mikael. E principalmente porque, como eu já tinha bastante tempo que eu não tinha que eu já tinha lido o livro, algumas coisas ficaram esquecidas na minha memória. A situação principal não, eu ainda lembrava. Mas algumas questões paralelas eu tinha esquecido. E reviver isso lendo o livro, nossa, sensacional, gente. Por isso fica aqui a minha indicação. Eu não tenho mais o que falar, né, sobre. Eu só tenho elogios a fazer, porque é muito bom mesmo. É aquele livro que você pode ler sem pensar duas vezes de tão bom que é. Você vai ficar feliz de ter lido um livro bom. É claro que as situações aqui dentro são bem delicadas, né? Ou algumas coisas, por exemplo, não é tão delicado não, é mais questão de caráter mesmo, né? O Mikael, ele é um cara muito assim, de todas, por assim dizer, né? Ele pertence a ninguém, mas ele pertence a todas. Isso até brinquei com o pessoal quando a gente tava lendo, né? Ele é muito dado, né? Ele é muito caiu na rede é peixe. Então ele tem. E o livro ele não é explícito, tá? Nessas cenas. Ele não mostra nada com explicitamente, não, tá? Podem ficar bem tranquilos. Mas ele é gráfico em outras situações, né? A gente sabe o que aconteceu, os personagens narram situações de violência e é bem delicado mesmo de se ler, né? Mas ainda assim vale muito a pena. E aqui vai falar muito sobre a violência contra a mulher. E uma violência que é geracional, né? Então é interessante, né? Me lembrou um pouco de Flores Partidas da Karen Slaughter. O Flores Partidas, a gente não tem nenhum personagem que preste, né? Aqui dentro desse livro. Mas o rolê é bem semelhante. Quem já leu Flores Partidas vai entender quando lê esse daqui. E quem já leu esse daqui vai entender quando lê Flores Partidas. É um rolê bem parecido. E eu vou ficando por aqui, gente. Como eu disse, eu não tenho mais o que falar. Eu só tenho a dizer, leiam. Só leiam, porque vocês vão amar. É um excelente livro, foi uma excelente leitura. E eu não vejo a hora de partir para os próximos. Em breve lerei os próximos livros da trilogia e mais os extras, né? Que foram escritos por um outro autor que não tô vendo aqui o nome dele. Deixa eu tirar aqui, David Lagerkrantz, tá aqui. Aí, obviamente, eu vou trazer as resenhas
Eu pretendo ler a trilogia pelo menos esse ano ainda. Daqui a está em fevereiro, talvez em março ou abril eu pego o segundo, depois lá para junho eu pego o terceiro, e eu pretendo finalizar a trilogia principal ainda este ano e depois pegar os próximos, que eu quero dar continuidade assim, sem muito tempo de distância entre um e o outro não, tá bom? Então aguardem que eu vou trazer tudo aqui pra vocês. E é isso, meu povo, lembrando que o link de compra para este livro, ó, vai lá na Amazon, mas entra na Amazon pelo meu link de compra, que tá aqui na descrição desse vídeo. Seja você assistindo pelo aplicativo no celular ou pela televisão, por onde quer que você esteja assistindo, pelo computador, você pode clicar lá no meu link e ir para a Amazon. E aí você pode comprar o livro por lá. Você comprando através do meu link, uma porcentagem vem aqui pra gente e me ajuda a crescer e evoluir cada vez mais, tá bom, meu povo? Não esquece também de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, e me seguir lá nas redes sociais, em todos os lugares é @garotasentrelivros, tá bom? Até breve, muito obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo e um beijão pra vocês. Tchau!